Existem oportunidades, portas, que a contagem regressiva dela pode ser de segundos. Em outros casos, a contagem regressiva pode ser de 52 dias. A contagem regressiva pode ser de alguns anos. Mas eu entendo que não existe uma oportunidade eterna. De tempos em tempos, quando nós precisamos fazer a revisão nos nossos carros ou motos, qual é o propósito da revisão? Trocar o velho para que eu possa continuar. Espiritualmente falando, o Senhor nos renova para este propósito, para que nós possamos continuar, insistir, resistir. Porque tem pessoas que têm aquela percepção de que parece que muitas vezes está faltando força, ela não se sente renovada. Eu entendo que, em muitos casos, quando muitos começam a parar, começam a oscilar, entram no estado de acomodação. De fato, Vitor, você acredita que Deus pode deixar de derramar algo sobre a vida de alguns por conta disso? Acredito. Até porque Deus não vai derramar algo sobre você para ficar estacionado. Deus não aumenta a nossa autoridade para que nós possamos nos manter nessa posição de inércia. Deus, ele sempre vai derramar mais e mais mediante as nossas ações, passos, posicionamento, perseverança, ousadia, resiliência. O título da mensagem de hoje, para quem desejar anotar, é: quanto mais se vê, menos se crê. Olhe para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: não se arrependa no futuro. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão foi chamado pelo Senhor com 75 anos de idade. Neste momento, o ainda Abrão foi convidado a dar o passo mais importante da sua história de vida. Esse passo envolvia deixar tudo aquilo que ele conhecia por aquilo que ele desconhecia. O novo, o desconhecido, ele assusta, ele preocupa. O novo nos dá a sensação de que nós não estamos preparados. Muitas vezes, o novo, ele significa eu deixar uma estrutura em que eu já estou encaixado, já estou 100% adaptado, e eu vou em direção a algo que muitas vezes eu não vou saber como funciona, eu não vou saber o que vai estar me esperando, eu não vou saber quais serão os tipos de batalhas que eu vou enfrentar, e por isso, o desconhecido, o novo, ele é tão desafiador. Mas olha o que diz aqui no livro de Jeremias 33, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor, que fez, formou e firmou a terra. O Senhor é o seu nome. Ele diz o seguinte: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Na NVT, o versículo 3 está assim: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas. Vamos juntos, repita isso comigo, por favor. Segredos que você não sabe
a respeito do que está por vir. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: Deus conhece o desconhecido. E o mais incrível, olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: Deus vai anunciar a você o desconhecido. Deus, ele vai anunciar, ele sempre anuncia o que está por vir para o seu povo. Cada mensagem que é entregue num final de jejum, cada culto, cada reunião, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada mensagem que entra no teu coração e provoca um rebuliço, muitas vezes te dá até uma certa ansiedade dentro da reunião. Cada momento que você recebe uma palavra e muitas vezes te dá vontade de chorar. Cada momento que você é tomado de uma alegria, quando você recebe algo do Senhor, seja na igreja, seja na tua particularidade, seja em concordância com alguém, ou seja numa oração em que está você e Deus, Ele está anunciando coisas novas, inéditas, inimagináveis. Esse passo, ele não foi um passo simples da parte de Abraão, mas olha o retorno que ele recebeu. Gênesis 24, versículo 1. Abraão estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Vamos juntos, por favor. E o Senhor, levante a sua voz, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Levante as suas mãos, por favor. Eu declaro que dentro de pouquíssimo tempo, você vai olhar para a tua vida e você vai perceber que os anos terão passado e o Senhor terá te abençoado em absolutamente tudo. Eu declaro sobre a tua vida que você viverá um tempo glorioso na tua área sentimental, na área conjugal, na tua vida financeira, na tua vida familiar, de todas as formas possíveis. Você será honrado pelo Senhor. Aonde você chorou, você vai se alegrar. Aonde você perdeu, você vai ganhar. E a partir de hoje, você vai ver situações que estavam paradas caminhando de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. A Ele, na mensagem diz assim: e o Eterno havia abençoado de todas as formas. Esse homem recebeu o tudo do Senhor. Não dar aquele passo custaria exatamente esse tudo. Quando o Senhor nos chama, eu entendi e aprendi que Ele não nos chama para te dar determinadas coisas parcialmente. O propósito do Senhor é dar tudo. E por quê? A palavra do Senhor nos diz que Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos plenamente. Vida plena é a única vida que faz sentido nós vivermos. Como assim? Imagine você tem uma família extraordinária, unida, maravilhosa, mas um filho, um pai, cônjuge, foi tomado por uma doença terrível. Imagine você, por outro lado, você é uma pessoa próspera, abundante, mas o teu casamento, a tua família, ruínas, dor, sofrimento. Então, literalmente, eu entendo que o tempo todo o Senhor trabalha para que nós possamos alcançar a única vida que vale a pena ser vivida. Vida plena, completa, abençoado de todas as formas possíveis. Este homem, ele não sabia o que ele iria encontrar, mas ele precisou confiar no caráter do Senhor. Ele precisou confiar quando o Senhor diz: saia daí, porque eu estarei com você. Vou te abençoar, vou te honrar, vou te proteger, vou te tornar famoso, vou mudar a tua história. E ele acreditou. Eu já conversei com muitas pessoas,
Já ouvi muitos relatos sobre passado, traumas, experiências dolorosas, mas uma das maiores dores que parte dessas pessoas relatam é a dor do arrependimento. Arrependimento não no sentido de conversão, arrependimento no sentido de ter desejado fazer algo e por um motivo ou por outro acabou não fazendo. Arrependimento por não ter perseverado, arrependimento por não ter dado determinados passos, arrependimento de uma forma geral por não ter agarrado algumas oportunidades, desperdiçar oportunidades no presente. Vamos juntos, repita isso comigo por favor, desperdiçar oportunidades no presente é se arrepender no futuro. Toda oportunidade traz consigo uma contagem regressiva. Toda. Não existe uma única portal de oportunidade que fique aberto eternamente, nem a nossa salvação. Existem oportunidades, portas que a contagem regressiva dela pode ser de segundos. Em outros casos, a contagem regressiva pode ser de 52 dias. A contagem regressiva pode ser de alguns anos. Mas eu entendo que não existe uma oportunidade eterna. Falar de arrependimento no futuro é falar sobre desperdiçar grandes oportunidades no presente momento. Imagine a mulher do fluxo de sangue. Se ela não tivesse dado aquele passo em direção a Jesus Cristo, se ela não tivesse decidido a romper toda aquela multidão, será que ela teria se arrependido? Com toda certeza. O arrependimento dela seria grande. E se Davi não tivesse se posicionado perante Golias, será que ele teria se arrependido? Com toda certeza. E sabe o que acaba agravando essa dor do arrependimento dentro de nós? Muitas vezes olhar para pessoas que começaram junto comigo e elas tiveram uma chance, uma oportunidade, um portal aberto para elas, parecido com o meu. Eu não entrei, ela entrou. Eu vejo onde ela está e automaticamente o pensamento é: eu poderia estar lá junto com ela. Será que Jacó teria se arrependido se ele tivesse saído da casa de Labão antes da hora? Ele não teria se casado e não teria prosperado. Será que a mulher cananeia, ela não teria se arrependido se ela não tivesse insistido mais um pouco com o Senhor para que o Senhor a abençoasse? Então, literalmente, eu tenho que estar pronto para dar os passos que forem necessários. Essa palavra está diretamente ligada à palavra de quinta-feira passada. Clamar no lugar onde eu estou tem um grau de dificuldade. Dar o passo no lugar onde eu estou, aí é uma conversa completamente diferente. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para caminhar sobre as águas, não para pisar sobre terra firme. Quando o Senhor nos chama para sair do barco, não é esperando um momento de maior segurança, um momento mais tranquilo, não, muito pelo contrário. Ele nos chama naquela hora, é aquela hora e pronto, acabou. Já parou para pensar que se nessa oportunidade Jesus vem caminhando, ele entra dentro do barco e Pedro não tem aquela iniciativa, o que teria acontecido internamente dentro de Pedro? Porque se ele pediu, antes aconteceu aqui primeiro. Quantos e quantos já não foram tomados por aquele pensamento? Se eu tivesse feito, eu ouvi aquela mensagem, eu recebi aquela palavra, eu não tive a coragem, eu não rompi, aonde eu estaria hoje, meu Deus do céu? Quem já passou por isso, levanta as mãos por favor. A começar por mim. Mateus 9, versículo 27. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue e tinha acabado de trazer de volta à vida a filha de Jairo.
E a notícia se espalhou. A notícia se espalhou e possivelmente os cegos ficaram sabendo do que havia acontecido. Eu acho tão incrível a arte, eu chamo até de arte, de compartilhar testemunhos, porque literalmente o testemunho de alguns é a luz do fim do túnel para outros. E aí eu te pergunto, como esses cegos foram atrás do Senhor? Como que eles conseguiram acompanhar o Senhor? Como? Eles eram cegos. Aqui não diz que eles estavam sendo conduzidos por algumas pessoas. Mas aí que está. Esses dois cegos, eles não eram guiados pelos seus olhos naturais, mas sim pela fé. Aqui diz que eles foram atrás do Senhor, clamando por ajuda. Vamos juntos, ação e oração. De novo, ação e oração. Enquanto eu dou os passos, eu vou orando. Enquanto eles estavam dando os passos, eles estavam clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Aqueles homens literalmente estavam no escuro. Você precisa deixar entrar no teu espírito que muitas vezes você vai dar passos na sua vida em que você vai estar nessa mesma condição, você vai estar no escuro, e você só vai conseguir ver a luz depois de determinada quantidade de passos. Mas eles literalmente tiveram a coragem de dar aquele passo sem saber o que iria acontecer, sem se preocupar se eles iriam esbarrar em alguém, se iriam cair, se iam para a direção errada. O que estava guiando aqueles homens era a fé deles. O que literalmente fortaleceu os passos daqueles homens era a fé. Olha o que diz no livro de 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quem aqui já conheceu uma pessoa com certo tipo de deficiência? Física, no sentido, não ter uma perna, ou o próprio cego. Quem já conheceu uma pessoa assim? Normalmente a pessoa que tem a deficiência visual, outros sentidos começam a aguçar. Normalmente, qual que é o sentido que a cegueira desses homens fez com que o sentido da fé se tornasse mais aguçado? Literalmente, a fé daqueles homens estava em um outro nível, em um outro patamar. Por isso, eles tiveram a capacidade de caminhar em direção ao objetivo deles. Perceba que a cegueira deles não os impediu de dar determinados passos. Só que muitas vezes a nossa visão nos impede de dar. Quando nós olhamos para o tamanho do desafio, quando nós olhamos para o tamanho do problema, quando nós olhamos para o tamanho do Golias, quando nós começamos a focar demais aquele contexto e os nossos olhos ficam focados no ponto negativo da coisa, a gente trava. Nós nos sentimos inseguros. Por isso o título da mensagem: quanto mais se vê, menos você crê. Esses homens, eles literalmente, como eles não viam, de certa forma não existia um limitador dentro deles. Eles acreditavam que era possível e eles foram caminhando. Esses homens tiveram a coragem para dar esses passos em direção ao Senhor, independente do que fosse acontecer. Eles simplesmente creram, eles simplesmente confiaram. Se nós fizermos uma analogia com os espias, naquele processo da conquista da terra prometida, 12 espias foram enviados. Josué deu a seguinte direção: veja que tipo de povos existe lá, veja a qualidade da terra, veja a extensão da terra, veja o tipo de frutos que tem lá e façam o que for possível para trazer os frutos de lá. E nessa oportunidade eles trouxeram aquele cacho de uvas que precisou ser carregado por 2, que cacho, hein? Que cacho. Mas olha a reação.
Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Eles viram muito e não creram em nada. Literalmente o foco deles, perceba como foi redundante. As pessoas de lá eram enormes e nós vimos gigantes. Não é a mesma coisa? Mas o foco deles estava nisso. Quanto mais eles viam, menos eles acreditavam que era possível. Quanto mais eles colocaram foco, mais eles se distanciavam daquela realidade. Entenda que todas as vezes que o desafio for maior do que a bênção, você vai ficar sem a recompensa. Todas as vezes que o desafio para você for muito maior do que a promessa que o Senhor te fez, nós vamos ficar sem a recompensa. O mesmo aconteceu com Saul e seu exército diante de Golias. Aqueles homens focaram demais no tamanho do problema, ficaram sem a recompensa. Ninguém teve a coragem de se posicionar. Quando Jesus entrou em casa, preste atenção nos detalhes. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Quando o Senhor entrou onde? Então eu entendo que o Senhor já estava assim. A contagem regressiva na vida daqueles homens era o tempo da porta ser. O que acontece com muitos? Por conta da dúvida, por conta das inseguranças, o Senhor está passando e a porta está se fechando. Mas nós não somos ágeis o suficiente para chegar até o Senhor antes que a porta se feche. Esses homens, eles literalmente, eles chegaram antes que a porta fosse fechada. Diga isso pela fé: eu vou chegar antes que a porta se feche. E a fé desses homens foi completa. Por quê? No livro de Hebreus, no capítulo 11, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer que ele resiste e é recompensador daqueles que o buscam. Então eles tiveram fé para se aproximar e também tiveram fé para acreditar que Deus recompensaria. Isso parece óbvio, mas tem pessoas que ainda têm fortalezas dentro da mente, onde elas acreditam que algumas coisas servem para outros, outros vão viver, outros vão desfrutar, mas para mim, na minha vida, não vai acontecer. Crer que é real é uma coisa, crer que eu vou viver é uma história completamente diferente. E eu posso fazer um contraponto com o paralítico, o aleijado da porta formosa, no livro de Atos 3. Ele tinha fé para ser colocado do lado da porta, mas não tinha fé para entrar e ser curado. Ele tinha fé para seguir até aquele lugar todos os dias, mas ele não tinha fé para ser curado. Esses homens tiveram essa fé corajosa, ousada, e tiveram fé. Quando o Senhor perguntou: vocês creem que vocês podem ser curados? Qual foi a resposta? Sim, nós cremos, nós acreditamos. Ele tocou nos olhos dos dois e disse: seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam a sua fama por toda a região. Marcos 2, a partir do versículo 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Vamos lá. Repita comigo, por favor. Quanto mais eu demoro, mais difícil se torna. De novo, quanto mais eu demoro, mais difícil se torna. Se aqueles homens chegaram lá e toda a casa estava cercada por pessoas, é porque algumas pessoas chegaram primeiro. Algumas pessoas foram mais rápidas. Quando a palavra vem, eu tenho unção para atravessar, entrar pela porta.
Quando eu demoro para chegar, não adianta eu esperar, acreditar que muitas vezes vai ser como seria antes, porque eu demorei para chegar. Já vai requerer de nós uma outra força, uma outra coragem, uma outra ousadia, isso para tudo. Por exemplo, a Bíblia não diz, ensine o menino o caminho que deve andar? Se você parar para ensinar depois que ele atingiu determinada idade, vai se tornar muito mais desafiador. A Bíblia não nos ensina a gastar literalmente a nossa juventude naquilo que é bom, naquilo que é importante, porque vai chegar um momento que talvez a nossa energia e vitalidade não vai ser igual. Então, literalmente, quando eu sou rápido nas minhas reações, quando eu aprendo a não desperdiçar os portais, eu chego onde eu desejo com uma facilidade maior. Segundo ponto, nem sempre um processo ele vai ser igual ao outro. Às vezes nós vemos pessoas entrando de uma determinada forma e nós acreditamos que conosco vai ser a mesma coisa. Mas entenda, as pessoas são diferentes, então o trabalhar do Senhor vai ser diferente. Muitas vezes, para o teu bem, entrar pela porta não vai ser a melhor opção, mas subir no telhado, esse vai ser o caminho. Se recordam daquela passagem daquele leproso que chegou no Senhor e disse, Senhor, se tu quiser, eu posso ser purificado. O que Jesus disse? Quero. Imediatamente ele foi purificado. Lembra de Naamã quando foi até o profeta? Ele precisou ir até o Rio Jordão e mergulhar tantas vezes. Por que isso? Porque no primeiro caso, pela forma como está escrito, dá-se a entender que aquele homem não tinha um problema de orgulho. O outro já tinha. Então não adianta eu achar que a minha caminhada vai ser uma igual à outra, porque não vai. Muitas vezes o Senhor vai nos conduzir por caminhos diferentes para nos levar ao mesmo resultado. Resultado cura, resultado milagre, resultado prosperidade, mas eu não posso me apegar ao que está acontecendo com outros se Deus estiver requerendo mais de mim. Não adianta eu me apoiar na fé do meu pai, se Deus está requerendo uma fé que faz com que o meu pai entre pela porta, amém, mas se de mim ele estiver requerendo o telhado, se de mim ele estiver requerendo uma madrugada, se de mim ele estiver requerendo jejuns mais longos, se de mim ele estiver requerendo algo a mais, não adianta eu querer reproduzir o padrão do outro, sendo que comigo trabalhar é completamente diferente. E olha como são as coisas, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu entendo que pelo fato da casa estar lotada, quantas não foram as pessoas que talvez viram aquela cena, da mesma forma que bateram aqui, já voltaram. Esses homens não aceitaram voltar para casa carregando a mesma situação. Esses homens não aceitaram voltar para a mesma vida. Dentro deles, qual que era o pensamento? Esta é a última vez que eu vou carregar essa mesma situação. É a última vez que eu vou precisar colocar essa força para levar essa situação, porque a partir de agora, ela vai caminhar com as próprias pernas. E a pergunta que eu te faço, o que você está disposto a fazer pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelos seus desejos? Porque tem pessoas achando difícil demais chegar até o lugar. Por outro lado, tem pessoas subindo num nível mais alto, se arriscando de uma forma diferente, literalmente tendo uma ousadia diferente por aquilo que elas desejam, por aquilo que elas acreditam. Se coloquem de pé todos, por favor. Quando eles chegaram, a porta estava totalmente fechada, tomada por pessoas. Mas a fé daqueles homens fez com que uma nova porta fosse aberta. Eles não eram cegos, mas o foco deles nunca foi a visão natural. Por isso nada teve o poder para pará-los. Eles acreditavam que de uma forma ou de outra, o que estava paralisado iria caminhar. E esses homens, eles me ensinam muito. De várias formas possíveis. Primeiro, valorizem as pessoas que te aproximam dos seus maiores objetivos. Valorize.
porque esse homem tinha quem carregasse ele. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? O que será que ele não daria para ter uma ou duas pessoas para puxar ele para dentro do tanque? Ele não teve o privilégio de encontrar essas pessoas. Foi sozinho durante toda uma vida. No caso de muitos, eu acredito que muitos podem estar sozinhos. E a igreja faz essa função desses 4 homens que carregam você até o Senhor Jesus. Todas as vezes que eu desprezo dons, talentos, companhias, pessoas que trabalham para me favorecer, para o meu bem, eu acabo perdendo essas pessoas ao longo da caminhada. Essa passagem também me ensina sobre o poder de falar a mesma língua, num só espírito. Vamos lá, 4 homens, cada um segurando uma ponta. Um aqui, tá ali, tá ali, tá aqui. Se 2 deles puxassem para um lado e os outros 2 puxassem para o outro, eles sairiam do lugar? Por isso que nós temos que trabalhar para falar a mesma língua. Segundo ponto, quando você tem com quem dividir o fardo se torna muito mais leve. E se o paralítico, ele pesasse 100 quilos como eu? Lembram das crianças me levantando? Que vergonha. Mas faz parte, é pela obra. Uma pessoa carregando, a força é uma. 2 pessoas carregando, fica mais tranquilo. 3 pessoas, mais fácil ainda. Com 4 pessoas, 5, 6, 10. Nós estamos aqui como uma família. Oração de concordância nada mais é do que dividir o fardo. Oração de concordância nada mais é do que várias pessoas puxando os seus objetivos, os seus desejos, puxando aquilo que você deseja viver para o mesmo lado. Aqueles homens, quando eles se depararam, perceba que eles tinham motivo sim, para voltar para casa. Não tinha como entrar, mas eles não aceitaram, porque para quem crê, sempre existirá uma saída. Repita isso comigo, por favor. Para quem crê, sempre existirá uma saída. De novo, para quem crê, sempre existirá uma saída. Sempre, sempre. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Perceba que eles, pela fé deles, eles abriram uma porta onde uma porta não existia. Aqueles homens não buscaram facilidade. Porque eu imagino que para subir aquele homem no terraço, não foi fácil. Não foi fácil. Literalmente correram risco. Literalmente foi desafiador. Mas eles creram. E como creram? Assim como eu acredito que tudo aquilo que você tem vivido hoje, se você crê, o que não estava caminhando vai caminhar. Onde existia enfermidade vai ser transformado em um grande testemunho de cura. Quem estava endividado vai prosperar. Vendo a fé que eles tinham, ou melhor, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Diga isso comigo, por favor. A ousadia misturada com a fé me coloca cara a cara com Cristo. Te coloca cara a cara com Cristo. Feche os seus olhos, por favor. Eu acredito que Deus tem muito mais para você. Você não precisa ser um cego para que o seu sentido da fé seja aguçado. Abraão enxergava normalmente, mas o foco dele não era o fato dele estar em idade extremamente avançada. O foco dele não era o fato de que a sua mulher Sara era estéril. O foco dele não era que anos e anos já tinham se passado e ele não viu nada acontecer. O teu foco não pode ser o desafio do mercado de trabalho. O teu foco não pode ser o tamanho da concorrência.
O teu foco não pode ser se a tua empresa ela é menor do que outras. O teu foco não pode ser se a tua equipe ela é menor do que outras. A tua estrutura é menor, o teu poder aquisitivo é menor. O teu foco, você não pode focar demais naquilo que você está vivendo no momento, não, muito pelo contrário. Quem é guiado pela vista nunca verá o sobrenatural. Quem vive por aquilo que vê nunca verá a glória de Deus. Mas se você for guiado pelo sobrenatural, se você for guiado pela sua fé, você vai enxergar o impossível do Senhor, você verá a glória dele em um nível inédito, você vai ver, vai testemunhar, você vai desfrutar, você vai alcançar um padrão que você nem sequer imaginava que era possível. Aqueles homens tiveram fé para seguir o Senhor. Preste bastante atenção, o problema não é quando você não vê uma saída, o problema não é quando você não vê a cura, o problema não é quando você não consegue ver uma mudança, o problema é quando você não consegue mais ver a Jesus Cristo. Eles viam Jesus mesmo no meio da dor, eles viam Jesus mesmo no meio da cegueira. Você precisa enxergar Jesus, ver Jesus mesmo no meio das dívidas. Você tem que conseguir enxergar o Senhor mesmo no meio da enfermidade, mesmo no meio de um tratamento doloroso, difícil. Você tem que conseguir enxergar o Senhor mesmo no meio de tantas lágrimas. Você tem que enxergar, e vai valer a pena. Persiga, siga, não pare. Existe uma contagem regressiva em direção à materialização dos seus sonhos e projetos. Declare isso sobre a tua vida. Eu vou chegar antes que a porta se feche. Eu vou chegar antes que a porta se feche. Eu vou chegar antes que a porta se feche. Aqueles homens poderiam ter se apegado ao fato de que eles eram cegos, mas isso não foi impedimento para dar passos de fé. Qual é o seu impedimento? Qual é a tua barreira? Qual é o teu limitador? O que te impede? Nada, nada te impede. Nada te impede de honrar, nada te impede de ousar, nada te impede de dar passos corajosos, nada te impede de se arriscar, nada te impede de ir para o novo, nada, nada, nada. Não dar determinados passos pode custar o tudo que Deus tem para você. Quando Abraão ouviu, saia da tua terra, Deus estava querendo dar tudo para ele. Deus quer dar tudo para o seu povo. Deus quer te dar uma família estruturada, Deus quer te dar uma empresa estruturada. Ele quer dar a você a materialização dos seus sonhos e projetos. Ele quer dar a você tudo aquilo que você passou uma vida toda esperando. Ele quer dar a você fama, poder. Ele quer te dar grandes resultados. Ele quer entregar a tua cura. Ele quer curar o teu destino. Ele quer fazer de você uma nação poderosa. Ele quer fazer de você um instrumento glorioso, poderoso nas mãos dele. Ele quer mudar a tua vida, ele quer curar o teu destino, ele quer transformar por completo, mas você tem que ter a coragem de sair do lugar onde você está. Você tem que ter coragem de romper. Você pode estar mais perto do que você imagina. Quem diria que aqueles homens eles iriam carregar aquele paralítico pela última vez? Eu acredito que na vida de muitos essa é a última vez, é o último 52 dias que você vai trazer essa mesma situação, porque a partir de agora ela vai caminhar da melhor maneira possível. Você vai ver a fluidez, você vai ver as coisas dando certo, você verá a glória do Senhor se manifestando de uma forma extraordinária na tua vida. Quanto mais se vê, menos se crê. Você precisa aguçar o sentido da fé. Seja guiado pela fé, seja conduzido pela fé, seja direcionado pela fé, seja motivado pela fé, seja dirigido pela sua fé. A tua fé pode te levar a lugares que os teus olhos naturais não conseguem levar. Por mais ampla que seja a tua visão natural, você não chega aos mesmos lugares em que a tua fé pode te levar. Não olhe o tamanho do desafio. Quem olha demais o tamanho do desafio, nunca receberá a recompensa. Deus tem um tempo diferente para o seu povo. Ele conhece o desconhecido.
Então fale: meu Deus, eu não sei o que está por vir, mas eu acredito no teu poder, eu confio no teu caráter. Se o Senhor disse que o Senhor é comigo, então eu acredito que o Senhor vai me favorecer, eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história, eu acredito que o Senhor vai curar o meu destino. Deus é o Deus que conhece o desconhecido, Ele já está lá no teu futuro, Ele está logo na tua frente, Ele vai te favorecer, Ele vai revelar aos seus coisas insondáveis, inimagináveis, segredos ocultos, Ele vai compartilhar a que nós acabamos de declarar. Clame a Ele e Ele vai responder, clame a Ele e Ele vai te honrar, clame a Ele e Ele vai te justificar, clame a Ele e Ele vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino. Não existe uma oportunidade eterna, então agarre essa oportunidade com unhas e dentes, e você testemunhará o favor do Senhor de uma forma incomparável, em nome de Jesus. Preste bastante atenção. Quem tem sonhos, desejos, projetos para o futuro, levanta as mãos, por favor. O que te impede de dar determinados passos? O que te impede? Se eu ainda tenho a capacidade de me apegar a algumas justificativas, é porque eu ainda não entendi o que é a grandeza do Senhor. Há cerca de 5 anos atrás, eu passei por um processo de transição muito grande na minha vida. Uma transição violenta. E essa transição envolveu dar passos de fé sem saber o que iria acontecer. Depois que eu dei os determinados passos que o Senhor requereu de mim, eu vi Ele me abençoando de todas as formas possíveis: profissional, financeiro, ministerial, familiar, conjugal, todas as formas possíveis. A cura interna, eu vi. Mas eu precisei me desprender de tudo aquilo que poderia ser justificativa. Se a cegueira não foi impedimento para aqueles homens, qual é o nosso impedimento? Com muita sinceridade. A minha cegueira, ela falava alto quando eu pensava: o que eu tenho a oferecer a esse povo? Como eu posso ajudá-los? Como eu posso orientá-los? Como eu posso subir naquele altar? Olha a visão natural falando mais alto. Mas tem pessoas que já estão lá há mais tempo, o que eu vou fazer lá? E aí um dia minha percepção mudou. Não é você que vai fazer. Nunca foi você. Nunca se tratou de você. Você só é o meu instrumento, querido, mas sou eu, sempre foi e sempre será. Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição em que nós olhamos para a concorrência e nós pensamos: o que eu vou fazer no meio daqueles grandes? E o Senhor está mandando essa mensagem claramente para você: nunca foi sobre você, não é você, eu vou usá-lo, você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Você é aquele a quem eu escolhi para realizar projetos grandiosos, mas nunca foi pela tua força, nunca foi pela tua capacidade. Todas as vezes que vier à tua mente: mas e eles? A tua resposta deve ser: eu tenho um Deus. Mas e a estrutura? Eu tenho Deus. E a medicina? Eu tenho Deus. E os acontecimentos? Eu tenho Deus. E as dificuldades? Eu tenho Deus. Mas eu não consigo enxergar, eu enxergo a Deus. Aqueles homens, literalmente, eles não viram Jesus passar. Piores são aqueles que veem Jesus passar, vêm, e não têm a força para ir atrás do que deseja. Essa é a pior forma de cegueira. Para aqueles homens bastou ouvir e eles foram. Eles seguiram. Entenda que
Repita comigo, por favor. Jesus passar era um mover. Hoje Ele passa diante de nós por intermédio de mensagens que são entregues. Hoje Ele passa diante de nós, diante de portais que são abertos para nós. É assim que Ele passa por nós. Você vai correr atrás dEle ou não? A Bíblia não diz que o Senhor estaria junto conosco? Não tenha medo, eu estarei com você, eu vou te conduzir. Não fala sobre isso? Então não tenha a menor dúvida que quando uma porta é aberta, o Senhor Ele vai à tua frente. Ele só quer que você o acompanhe, só isso. Nós não passamos pelos portais sozinhos. Quando o homem fala vai, você está sozinho. Quando Deus fala vai, Ele não fala vai, Ele fala vamos, eu estou com você. Essa é a diferença. Se eu pedir para você pegar algo lá fora, você está sozinho, eu não vou te acompanhar. Mas se Deus disser, atravesse a rua e pegue algo que é teu, Ele vai estar junto com você do início ao fim. Você precisa acreditar. Você não nasceu para fracassar, você não nasceu para perder, você não nasceu para sofrer. A história da tua vida não é uma história de sofrimento, não, muito pelo contrário. Eu acredito em mudanças grandiosas, poderosas. Eu acredito que Ele vai favorecer a vida de cada um de vocês. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: vamos juntos, nunca vimos nada igual. Eu declaro isso sobre a sua vida. No final deste propósito, você vai dizer: eu nunca vi nada igual. Você vai olhar para a tua família e você vai dizer: eu nunca vi nada igual. Você vai olhar para a tua empresa, para a tua realidade financeira e você vai dizer: eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Mas você vai ver, vai parecer ser um sonho, mas será real, vai ser concreto, vai ser palpável. Você será honrado, justificado. A tua história será completamente mudada. Eu oro pela transformação da tua vida, eu oro pela restauração. Eu declaro que dentro deste propósito você vai viver uma glória maior. Tudo aquilo que estava em ruínas vai ser transformado em muros que vão se transformar em muros intransponíveis. Você vai crescer, você vai avançar, você vai progredir. A tua vida, literalmente, ela vai representar a glória do Senhor. Você será um grande representante do poder do Senhor. Quanto mais se vê, menos se crê. Então aguce os sentidos da fé, acredite como nunca, ouse como nunca, tenha coragem como nunca, se arrisque como nunca, e Ele vai te favorecer, Ele vai mudar a tua história. Eu profetizo, o teu paralítico a partir de hoje, ele vai caminhar. Eu não sei ao certo qual é a situação que você trouxe até essa igreja e ela não estava caminhando, mas eu declaro, a partir de agora vai caminhar. Começa a declarar isso sobre a tua vida. A partir de agora, o meu sentimental vai caminhar, o meu familiar vai caminhar, o meu conjugal vai caminhar, a minha vida financeira vai caminhar, e vai caminhar para um outro patamar, em um outro ritmo, em uma outra velocidade. Eu vou viver essa glória infinitamente maior. Eu acredito no teu poder, eu acredito que o Senhor está comigo. Então declare, profetize sobre essa situação. Fala: levante-se e ande, não tenha medo, tenha coragem, aponte para essa realidade e diga: levante-se, pega a tua maca e ande. Declare sobre o teu financeiro: levante-se e ande, levante-se e ande. Olhe para a tua família e diga isso a ela: levante-se e ande. Prostrado aí no chão, caído, não é o teu lugar. Se levante com poder, se levante com autoridade, e você vai viver uma grande virada na tua vida. Eu declaro, o impossível vai acontecer, o sobrenatural, ele vai se manifestar na tua vida de uma forma extraordinária. E eu declaro mais uma vez: todos dirão: nunca vi nada igual. Pessoas já têm me procurado para dizer isso, mas eu declaro que finalmente chegará a tua vez, em que você vai dizer: o que está acontecendo agora nunca, nem perto, não tinha acontecido antes.
a forma como o Senhor tem derramado das tuas mais ricas bênçãos sobre a minha vida, eu nunca tinha recebido nada igual antes, nada igual. Não tenha medo, ouse, não fique prostrado, se levante, não dê como derrota aquilo que o Senhor tem como uma grande vitória para você. Você tem graça para seguir o Senhor aonde quer que Ele esteja. Você tem graça para subir ao telhado, arrancar parte do telhado e descer até o Senhor. Se a ousadia for misturada com a fé, você vai estar cara a cara com o Senhor, e diante dele é impossível o sobrenatural não acontecer. Eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que tudo aquilo que foi colocado no teu projeto vai ser concretizado, vai ser materializado. Hoje tudo caminhará, hoje tudo caminhará. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu não vou voltar para minha casa carregando esse paralítico, porque hoje ele está curado, ele está livre, ele está liberto. A partir de agora, tudo que não estava caminhando na minha vida vai caminhar de novo, vai caminhar em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu creio, Senhor, que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está realizando, e aquilo que eu vou ver, eu ainda não tinha visto, em nome do Senhor Jesus.